Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto de vocês, 25 minutos. Hoje no programa eu vou conversar com vocês sobre o que está vibrando no momento. E o que seria? O próprio Natal. Então o tema que eu vou desenvolver com vocês, 25 de dezembro. O Cristo está em nós. Inicialmente, ali está o Pedrão no comando do som. Como vocês não veem, somente me ouvem, aqui tem tudo um aparato ali, que eu sempre brinco com o Pedrão ali, com o relógio na minha frente, tem a placa no ar, ele me dando as dicas e os toques. Então vocês se ligam só na minha voz, mas tem todo um trabalho aí, e eu brinco muito, mas sempre, olha, nenhum dos operadores aqui, nunca tive problema com nenhum, todos profissionais, todos bacanas, todos muito legais, inclusive o chefe deles, que é o Toninho, também, que possivelmente está me ouvindo agora também, super gente fina. E aqui a gente está aproximadamente, se não me engano, 15 anos, indo para 20, não sei, eu cheguei aqui em 2005, 2004, né? Então tem bastante tempo. Gente, vamos conversar sobre esse tema bem interessante. Eu sei que quando a gente fala sobre o Cristo, muitas pessoas, principalmente as pessoas extremamente religiosas, às vezes elas escutam algumas coisas que os livres pensadores colocam e como fere um pouquinho esse lado, essa conexão religiosa que eu respeito integralmente, eu digo que hoje eu vou falar a minha visão, como eu vejo, o que eu estudei, o que eu aprendi e principalmente eu acredito. Claro que vamos falar de acordo com a possibilidade que tenho aqui dos meus 20 e poucos minutos, sobre essa realidade do Natal, Natal de natalício, de nascimento. Então a gente celebra o nascimento de Jesus ou o Cristo, né? Que seria a nomenclatura de Yeshua Ben Pandira, depois que ele se torna o grande ser ou iluminado, que sempre foi, mas quando vamos colocar assim, desperta. Esse já é um primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro para todos, segundo a minha visão, né? Lembrando, com respeito a tudo e a todos, nenhum ser especial, assim, de uma hierarquia, né, como Cristo, Buda, ninguém nasce pronto. Todos têm que passar por um determinado momento da sua vida, por uma iniciação, que são os seres que observam o nascimento daquele ser especial, ou mesmo onde ele está inserido e foi colocado, esse ser especial, assim como Moisés, né? Que teve o seu nascimento, vamos dizer assim, de uma forma toda confusa e chega ali pelo Nilo e é recolhido pela princesa. Tudo isso é simbólico, tudo tem sempre um porquê. Esses seres são colocados em determinados locais de uma maneira totalmente meticulosa por todos os adeptos e seres especiais, e com o Cristo não foi diferente, né? Então, o Cristo também teve que passar pela sua iniciação. Quando ele retorna para a região da Palestina, aí a minha visão, também sujeita a erros e enganos, ele saiu com 13 anos de idade, tutelado por vários seres especiais, vou citar um deles, que foi José de Arimateia, um essênio que tinha uma excelente condição financeira, levou o Cristo com 13 anos de idade para compreender os mistérios associados às religiões, aos sistemas políticos, e com isso ele passou por onde? Ele passou pelo Egito, passou pela Grécia, passou pela Índia, depois ele retorna novamente sujeito a erros e enganos com 28 anos de idade. Ele retorna para aquela região. Então, pensar que o Cristo ficou ali, né, trabalhando como carpinteiro, como se fala, junto do seu pai, José, isso aí é loucura. Ele teve uma iniciação real e os essênios era uma confraria, vamos colocar dessa forma, que dava todo o suporte para o trabalho que ele deveria executar assim que ele despertasse integralmente. Então existe uma preparação muito grande associada a esses seres, né? Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar, como eu coloquei o tema, 25 de dezembro, Cristo está em nós. Primeira coisa, por isso que eu falei, eu não quero chatear ninguém correspondente a religiões, né? Mas eu tenho o direito de colocar o meu ponto de vista. Para mim, nós temos um Cristo verdadeiro na atualidade e um Cristo falso. Para mim, o que é o Cristo verdadeiro? O Cristo verdadeiro é aquele
que realmente, no que nós chamamos de ano zero, que na verdade é -7, e já vou explicar isso, né, se manifestou naquela região da Palestina, que passou por iniciações, que trabalhou diretamente com os seus adeptos, ou conhecidos como os apóstolos direto, que foram 12, todo esse renovar que não era somente religioso, ele queria trazer uma reconexão, porque estava tudo meio perdido e solto, a realidade correspondente a uma era, que era a era de peixes, ele como Bodhisattva trazia através do amor, sabedoria, toda uma renovação cíclica, política, econômica, social. Então o trabalho dele era extremamente hercúleo, simplesmente um termo, né? Então ele tinha, na verdade, uma missão imensa, mas, como a gente bem sabe, e é o que eu acredito, tem gente que não acredita nem nele e nem na crucificação, mas segundo o que eu estudo, e os seres que eu sigo e que eu acredito, houve sim a manifestação desse ser e houve também a sua crucificação. É como eu acredito, se você não acredita, tal, que hoje muitos professores de faculdades colocam que isso foi uma criação ideológica, sim e não. Por quê? A criação ideológica é em cima de algo que realmente aconteceu, que não é colocado da forma correta. Esse é o Cristo falso que eu quero conversar com vocês. Mas a manifestação desse ser, sim, aconteceu e depois, inclusive nas dimensões espirituais, esse ser continuou com uma extrema função, assim como todos eles, para fazer o transbordo da sua era, que era de peixe para a era de aquário. Mas aí é necessário um entendimento, uma compreensão e principalmente acreditar, além da filosofia, além da cultura colocada no seu sentido empírico de experimentação, e é necessário ter condição de acessar, de repente, conhecimentos diferenciados, que a gente pode chamar de conhecimentos ocultos, etc., através de uma sensibilidade diferenciada. E é isto que eu procuro fazer, de acordo com a minha possibilidade. Então, o que eu acredito, houve sim a crucificação. Esse ser está presente ainda entre nós como uma verdade arquetipal correspondente a tudo que ele realizou. Você pode dizer um passado porque novas realidades serão criadas? Sim, mas é o passado bem compreendido no presente que cria o futuro. Isso eu falei, criei agora, mas vamos lá. É o passado bem compreendido no presente que cria o futuro. Pelo fato de nós ficarmos sempre complicados nessas três ilusões, vamos dizer assim, porque são 3 ilusões. Aí você fala, como assim, Newton Schultz? Para o tempo. Para o tempo agora, para. Vê se você consegue fazer isso. Não dá. Então são 3 ilusões necessárias para que a gente entenda esse processo de criação na atualidade. Então o passado nos dá informação para viver o presente e com isso projetar ou criar o futuro. Isso ocorre ininterruptamente. E o trabalho do Cristo verdadeiro, que eu estou citando, que foi este ser especial, este Bodhisattva que veio através do amor e da fraternidade fazer toda uma reformulação com tônicas novas, junto dos seus adeptos ou dos seus apóstolos que continuaram o seu trabalho após a sua morte física no mundo humano. A ressurreição realmente ocorreu, mas não da forma como é colocada, né? Então, tudo isso representa o Cristo verdadeiro. O que é o Cristo falso? O Cristo falso, para mim, é aquele que gera padrões que estão viciados e alicerçados em coisas desgastadas como religiões, fanatismos, que não trabalham mais o conhecimento da humanidade e, no seu sentido pior, é o comércio que é criado no Natal, ou mesmo, se você quiser, a venda do Cristo diretamente veiculada por caminhos pseudo-espirituais. Acho que deu para entender o que eu quis dizer. Esse é o Cristo falso. Esse não é o Cristo verdadeiro. Aí muitas pessoas falam, mas eu obtenho ajudas nesses caminhos, etc. Gente, é o seguinte, você se torna um dependente, inclusive em pagamentos desses lugares, para você continuar desenvolvendo a fé que está dentro de você. E essa fé dentro de você, que você necessita desses caminhos que tosqueiam você no sentido material ou com dogmas e fanatismo, esses caminhos não te libertam, te aprisionam. Esse é o Cristo falso. O Cristo verdadeiro é esse ser que eu falei que existiu e que promovia a todos que se entravam em sintonia com eles
traria toda a possibilidade da libertação real ou encontro do mestre interior, que é o Cristo verdadeiro que está dentro de cada um de nós, criando hoje, junto com várias outras consciências, seres, adeptos e etc., uma nova realidade, um novo porvir, um novo conceito. Então daí que eu disse, falei agora há pouco, o passado bem compreendido no presente que cria o futuro. Então nós necessitamos de cultura, nós necessitamos de informação. Isto é a verdadeira espiritualidade. Então esta cultura e esta informação sendo veiculada através de amor, através de uma união verdadeira entre os seres humanos, através do que nós chamamos de fraternidade, aí sim nós estamos trabalhando o Cristo real, que tanto é celebrado nessa época do ano como o 25 de dezembro, o dia do seu nascimento. Então, para mim, finalizando esta parte do programa, existe um Cristo verdadeiro e real, que é esse que eu acredito, e falei no início do programa, e existe esse Cristo falso cultuado em prol do ouro de César e não das verdades espirituais de Deus. Então, nós, queridos ouvintes, nós precisamos ficar ligados para compreender, através do conhecimento que liberta, a possibilidade de criar o retorno dessa consciência no seu sentido físico, mas renovada, com novos valores. Você já deve ter ouvido isso, querido ouvinte. O verbo se renova. Ele nunca vem falando a mesma linguagem. A essência é a mesma. É a evolução humana através do amor, sabedoria. Mas esta evolução humana, ela vem renovada de acordo com os princípios atuais, que seriam um novo ciclo, uma nova realidade, novos paradigmas, novos valores, para que a gente evolua como humanidade. Este Cristo, sim, eu acredito. Este Cristo eu celebro, e não o Cristo que, na maioria das vezes, hoje, quando eu observo que o nome dele é citado, eu vejo ele alicerçado em bases infundadas, desgastadas, sem um conhecimento real e que visam quase sempre somente o ouro de César em detrimento das realidades espirituais de Deus. Então vamos a alguns pontos que eu gostaria de salientar para deixar como possibilidade de pesquisa para vocês. Lembrando sempre que eu coloco a minha visão, a minha forma de acreditar como verdade, até que seja provado o contrário para mim e eu mude minha opinião. Então a verdade existe? Sim, é única, mas ela é mutável de acordo com o nosso estado de consciência. Algo que você acredita num determinado momento, se você evolui e adquire conhecimentos, dados, que você possa alterar o seu estado de consciência, no sentido dessa conexão espiritual, ela se torna mutável. Então ela é única e verdadeira como fonte, mas de acordo com o nosso desenvolvimento, ela é extremamente mutável. Então vou colocar a minha visão atual até que se prove o contrário. Primeiro, o ano zero. O ano zero que nós temos do nosso calendário, que a gente coloca como nascimento dele, para mim está errôneo. Porque segundo o que eu estudei e aprendi, quando Cristo nasceu, nós tínhamos uma conjunção planetária, que era a conjunção de Júpiter e Saturno. E esta conjunção planetária, que na verdade está associada à estrela de Belém, que é a estrela de Belém, que os 3 reis magos foram lá, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho deles, esses 3 reis magos, quando eles chegam no Cristo, eles acompanhavam essa conjunção e eles sabiam onde eles estavam. Não tinha nada de uma estrela que os guiava. Aí as pessoas, mas tinha disco voador. Gente, você pode acreditar no que você quiser. Eu estou colocando o meu ponto de vista. E esta conjunção de Júpiter e Saturno ocorreu 7 anos antes do que nós temos como marco zero. Então, na verdade, Yeshua Ben Pandira, o Cristo que eu acredito, ele nasceu 7 anos antes do que nós temos como marco zero, porque foi quando ocorreu esta conjunção. E quem gosta dessas linhas de conhecimento, quando o Cristo abençoava, e este mudral, esse gesto é utilizado até hoje, nós temos o indicador e o dedo médio colocado em riste ou para cima. Pode ver que é assim que normalmente as pessoas da realidade cristã abençoam. E esses 2 dedos para cima representam exatamente no conhecimento oculto e esotérico com S, o dedo indicador é o dedo de Júpiter e o dedo médio é o dedo de Saturno. Então, quando ele fazia essa bênção, que ele teve todo o conhecimento, como eu falei na iniciação, colocado ali na Índia, no Egito e na Grécia, ele tinha esse conhecimento da força que pode ser criada através
dos mudras ou dos gestos, quando ele abençoava, ele entrava em comunhão ou sintonia com essa mesma conjunção que representava o seu nascimento. Então nós vamos entender que tem muita coisa que está deturpada. O próprio dia, o dia e o mês que é colocado, o dia, eu acredito, dia 24 para o 25, meia-noite. Muitos seres especiais, agora não é porque você nasceu nesse horário que você é um Cristo, mas todos os seres especiais, em sua maioria, eles, quando têm uma missão muito direta em relação à humanidade, eles nascem próximo à meia-noite, ou horário do nadir. O sol que está embaixo é um sol, vamos dizer assim, kundalínico, é quando o sol se encontra nos nossos pés como uma energia solar que vai subir. Então ele nasceu à meia-noite, mas não foi no mês de dezembro. 24 para 25 são os auspícios astrológicos de Capricórnio, e Cristo representava uma realidade correspondente à era de Peixes, que finalizava de Áries e iniciava os transbordos para a nova era, no momento que ele se manifesta, que era a era de Peixes. E ele nascendo sobre os auspícios de Peixes, então ele nasceu de 24 para 25, no que eu acredito, de fevereiro, e não no mês de dezembro. Isso foi uma adaptação, no meu ponto de vista, associada às realidades entre os romanos e os cristãos ali, que representavam as saturnais ou saturnálias romanas, que eram celebradas, né, nesta época do ano. Então foi uma arranjada, vamos dizer assim, né, de uma forma geral com o rito católico apostólico romano, vamos dizer dessa forma para ficar fácil a compreensão. Mas para mim, no sentido real, ele nasceu do dia 24 para o dia 25 de fevereiro. Este, para mim, seria o verdadeiro Natal, que até hoje é celebrado em relação a realidades mais ocultas, voltadas a estes Budas de Aquário que eu sempre saúdo aqui no final do programa. Então, todas essas realidades, elas deveriam ser reestudadas. A gente deveria buscar a libertação de valores desgastados impostos que normalmente tiram a gente do foco real de várias coisas que nós cultuamos. Aí você vai falar assim, então o Newton Schultz é contra a celebração de dezembro. Claro que não. O que vale é a intenção, é a vibração. Mas se você quer ter uma compreensão direta de todos esses assuntos, eu acho que a coisa vai muito mais além do que as coisas que nos são impostas através de alguns aprisionamentos subliminares que a gente nem percebe que estão existentes. O mais fácil de entender e é descarado é o comércio que foi criado em relação ao Natal. Mas até aí a gente segue adiante. Eu procuro, de acordo com a minha possibilidade de consciência, vibrar esse Cristo verdadeiro que eu falei, e não o Cristo falso, criado com uma realidade que infelizmente muitos necessitam para continuar acreditando. Vamos continuar então. O triunvirato agartino, o especialíssimo que veio visitar o Cristo. Quem foi? Os 3 reis magos. E se vocês pegarem a própria história, isso eu concordo, cada um tinha uma etnia. Tinha um branco, um amarelo e um negro. E eles representavam o quê? Todas as experiências humanas que, através de todo o caldeamento racial, que eu cito constantemente, através de todas as etnias que foram formadas por essas 3 raízes, criam o mundo atual. E o Brasil hoje é o celeiro de tudo isso. Então, esses 3 reis magos, eles existiram, eles foram colocados ali no contexto evolutivo, representando a tríade ou a trindade divina, para que esta força chegasse como um batismo espiritual através dos seus presentes, que foram ofertados para aquele ser especial que nascia 7 anos antes dele mesmo, e ali, através da conjunção planetária, eles estavam ali trazendo como se fosse um batismo espiritual em relação àquela força que viria com a iniciação do Cristo posteriormente, alicerçada pelos essênios, para trazer, criar e gerar todo um novo padrão. Mas a gente sabe muito bem o que aconteceu. E o Cristo, depois de tudo isso, quando ele chega, ele vem trabalhar todas essas renovações, mas como ele mexeu em coisas que a humanidade não estava preparada para entender, acontece o deicídio, como bem sabemos. E ele foi ressuscitado, isso que nós precisamos entender. Não é aquela coisinha religiosa que ele apareceu, levitou e foi. Ele realmente teve uma ressurreição fantástica que é chamada na iniciação do rito de Kumara Itza, onde
4 hierarquias fantásticas das raízes da humanidade, como nós chamamos de Kumaras, fizeram uma cruz, colocando ele no centro, e ali, através do seu poder divino, esses 4 Kumaras criaram toda a ressurreição daquele ser, que depois que ele retorna, ele vai, em corpo físico, para o Oriente, continuar a sua evolução, porque ali ninguém iria entrar em conflito com tudo que ele representava como padrão evolutivo de um ser especial, porque naquela época o Oriente ainda fervilhava e muito todo o padrão evolutivo correspondente ao que nós chamamos de espiritualidade. Então, quantas coisas, quantas realidades ainda devem ser questionadas, e eu questiono, e eu aprendo ainda. Eu posso ter falado coisas aqui que de repente nem batam como verdade para vocês. Então, se eu chateei você, que tem, de repente, uma realidade espiritual muito forte ligada ainda às religiões vigentes, não foi essa a minha intenção. A minha intenção foi trazer para todos vocês uma possibilidade de se pensar, de criar, através do livre pensar, novos conteúdos, novas realidades e, principalmente, novas vibrações, para que você celebre o Natal de uma forma mais consciente, longe das realidades impostas, e sim, trabalhando a verdadeira fraternidade, independente de dias, independente de meses, e que, na minha visão, todo dia isto deveria ser celebrado, e não somente num dia específico, onde temos que ser fraternos, para depois a gente voltar para a loucura que normalmente é cultuada nos dias atuais. Então é isso, gente. Você entrou em sintonia comigo, e você falou assim, pô, Newton Schultz, eu gostaria de beber mais dessa fonte, da onde você tirou isso? Eu sempre cito, hoje eu não vejo lugar melhor, a sociedade iniciática que eu pertenço, que é a Sociedade Brasileira de Obiose. Praticamente tudo que eu falei foi a minha forma de entendimento, colocando algumas coisas pessoais das minhas sintonias em relação ao que eu acredito sobre o Cristo verdadeiro e se ele está entre nós ou não, e coloquei isso no início do programa. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês? Se você quiser estudar e compreender da sua forma individual, que eu sou somente um mero transmissor, manda um e-mail para a minha equipe. Qual é o e-mail? equipe@newtonschutz.com.br. Repetindo, equipe@newtonschutz.com.br. Newton Schutz, procura no Google ali, meu nome vai aparecer, coloca tudo junto, .com.br, equipe @ na frente. Informe somente a sua localidade. Com isso, a minha equipe vai informar para você a possibilidade de você acessar esses estudos ou, na verdade, este conhecimento, onde a gente procura trabalhar, cada um da sua forma e consciência, a sintonia com todos esses valores deixados pelo professor Henrique José de Souza. Então, fechando, o Henrique José de Souza é o mestre da Sociedade Brasileira de Obiose. Hoje, ele está falecido no mundo humano, mas os seus filhos dirigentes ainda estão firmes ali em relação a todo esse propósito. É isso. Pedrão, obrigado por tudo, sempre a força. Queridos ouvintes, com muita consciência, um Feliz Natal para todos, que todos celebrem este amor, sabedoria, mas questionando os valores que devem ser renovados. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.